Se há coisa que eu não farei é dar recados ao professor Cavaco Silva. É um ex-presidente da República, é um ex-líder do PSD e é um ex-primeiro-ministro que marcou a vida de todos nós. E, portanto, para todos os efeitos, tem uma responsabilidade acrescida. Eu creio que o professor Cavaco Silva eventualmente não terá medido até o facto de se ter juntado a um coro a que ele não pertence. A grande preocupação de alguém que liderou o PSD é manter o partido unido. A preocupação daquela mensagem é precisamente entendam-se. Imagina a possibilidade de concorrer às próximas eleições legislativas coligado com o CDS. É uma hipótese. Agora que nós sabemos o que é que cada um vale, é uma hipótese, porque não? O grande desafio que se coloca, é por isso é que não quero tomar posições um pouco mais esclarecedoras, é precisamente saber qual é o caminho que o CDS vai escolher. Nós estamos abertos à colaboração de todas as forças parlamentares. E o Chega está incluído. Não excluímos o Chega de, pelo menos, podermos conversar. Pelo menos isso. O Luís Montenegro fez um bom papel como líder parlamentar, mas eu nunca o vi a gerir uma Câmara, nunca o vi a participar num governo. Passos Coelho também não tinha feito nada disso quando chegou ao líder do PSD. Sim, mas foi o que foi, não é? A linha política do Luís Montenegro é aquilo que nós podemos inscrever no que se designamos por passismo, que não tem necessariamente a ver com Passos Coelho. Eu acho que Luís Montenegro, tal como outros, tipo Miguel Morgado, etc., são herdeiros desse legado da prática governativa e depois 2 anos de prática parlamentar que conduziram o PSD, em especial esses 2 anos, a uma situação relativamente difícil de gerir. Os militantes do PSD têm que escolher uma coisa muito simples. Ou querem, por cada congresso, ter um líder novo e uma estratégia nova, que não é estratégia nenhuma, é puro teticismo, ou querem dar continuidade e possibilidades para que se construa uma estratégia de regresso ao poder que leva tempo. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Rui Rio teve o pior resultado do PSD desde 1983. Isto é uma forma de pôr a coisa. Mas há o copo meio cheio. Depois do PSD ter aplicado 4 anos de brutal austeridade, vivemos outros 4 de restituição de rendimentos e reposição de direitos com o PS no governo. Pode dizer-se que, nestas circunstâncias, nenhum outro líder do PSD faria melhor. É talvez por causa desta grande derrota compreensível que se explica que Rui Rio não se tenha demitido, mas a oposição interna se tenha mobilizado para o fazer cair. Contra Rio concorrem Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz. O primeiro representa o pacismo e a viragem do PSD à direita, o segundo representará um descontentamento com Rui Rio ideologicamente menos marcado. As questões ideológicas nunca foram muito relevantes num partido que é fruto das circunstâncias do tempo em que foi fundado. Nasceu afirmando-se de centro-esquerda, chama-se social-democrata, mas está no Partido Popular Europeu e é genericamente visto pelos eleitores como sendo de centro-direita. A sua eterna crise de identidade só se tornou num problema quando o partido deu, por escolha própria e aproveitamento da boleia da Troika, uma grande guinada à direita. E esta é das poucas vezes na história do PSD que é possível vislumbrar um confronto mais ou menos ideológico numa luta interna. Mas ele não é explícito. Rui Rio continua a evitar, pelo menos de forma clara, distanciar-se do legado de Passos Coelho. O PSD vai para eleições internas no meio de uma profundíssima crise da direita portuguesa. Crise porque o PSD e o CDS ficaram reduzidos a menos de 1/3 dos eleitores e porque podemos estar a assistir, com o aparecimento de 2 novos partidos na direita parlamentar, a uma reestruturação deste espaço político. Enquanto a esquerda se adaptou às novas divisões na sociedade, sobretudo com o aparecimento do Bloco de Esquerda, a direita continuava com a mesma estrutura partidária desde os anos 70. E com o PSD a existir numa identidade ideológica que, tendo feito sentido depois da Revolução,
é anacrónica para a sua base eleitoral atual. David Justino é economista e sociólogo, militante do PSD desde 1992 e um dos seus atuais vice-presidentes. Foi ministro da Educação no governo de Durão Barroso e presidente do Conselho Nacional de Educação até 2017. Foi, desde a chegada de Rui Rio à liderança do PSD, o seu apoiante mais relevante. Apesar disso, não aceitou ser candidato a deputado. Muito obrigado, David Justino, por ter aceitado este convite que lhe fiz para falarmos do futuro do PSD e do que se está agora a passar no PSD. A que se deveu a derrota de outubro? Ao bom trabalho do governo de António Costa ou às marcas deixadas pelo tempo da Troika? Aos dois. E, acima de tudo, também se deve a uma alteração daquilo que nós designamos da base eleitoral. Nós, quando falamos de eleitores, das pessoas que votam e que viabilizam governos e que colocam ou retiram partidos do espectro parlamentar, esquecemos que muitas vezes este eleitorado é mutável. Ora bem, um dos desafios que a atual direção tinha era precisamente o de perceber até que ponto é que o passado, e foi um passado com aspectos positivos e negativos, fez ruir ou não alguns dos pilares eleitorais do PSD. É o caso dos reformados, por exemplo. Por exemplo, e de alguns estratos da classe média baixa e muitos trabalhadores que o PSD tinha uma tradição relativamente forte, em comparação, obviamente, com outros partidos, e que, de certa forma, a perdeu. Ou seja... E acha que perdeu definitivamente? Não existe definitivamente. Você acha que perdeu estruturalmente? Ou seja... Perdeu estruturalmente. E, portanto, o trabalho agora será... E isso foi o tempo da Troika? Acha que foi o tempo da Troika? Eu acho que foi, por uma razão simples. Por exemplo, eu não tenho grandes dúvidas quando a gente fala do problema dos reformados e das pensões. As pequenas pensões não foram atingidas pela política de austeridade. Agora, as chamadas... Até porque não tinham muito para onde ser... Exatamente. Portanto, esses foram relativamente poupados. Agora... Houve alguns apoios sociais que incluíam os reformados, em que eles também sofreram os mais pobres. E depois temos uma classe média baixa, digamos, e uma classe média que foram fortemente atingidos. E essa era um dos pilares da base eleitoral do PSD. Não a perdemos toda, nem pensar nisso, mas perdemos uma base significativa. E é um eleitorado menos móvel do que o eleitorado mais novo, não é? Não era... Ou seja, depois de se desiludir, não é tão cedo que ao regressam exatamente. Partido. E, aliás, é um eleitorado sensível àquilo que é a sua base de rendimento fundamental, que é a reforma, que é fixa. Se lhe toca... E como explicou, aliás, uma vez a Manuela Ferreira Leite, penso neste podcast, e não só, é um eleitorado que tem uma capacidade, é um tipo de, não é eleitorado, os reformados têm uma capacidade de adaptação muito mais baixa à perda de rendimentos, e portanto isso teve um efeito muito violento nas suas Porque é uma vidas. alteração significativa. As pessoas, quando fazem as suas pensões, quando fazem os seus contributos para a reforma, partem do princípio que aquilo é sagrado, não é? Aquilo tem que ser respeitado. Até porque não podem buscar rendimento a mais lado nenhum, exatamente, não é? Ao contrário de um trabalhador que pode arranjar outras... E, portanto, eu acho que isso teve um impacto, se calhar até superior àquilo que seria adequado à realidade e àquilo que foi a própria política. E, portanto, hoje o PS ganha as eleições, não tenho grandes dúvidas disso, com base nesse pilar. Quer dizer, a vitória do Partido Socialista, aqueles mais 8% que teve relativamente àquilo que teve o PSD, 8%, coincide praticamente com a mudança de eleitorado que houve precisamente nesses setores. Não preocupa, de qualquer das formas, não há só uma mudança social, há uma mudança de distribuição. Sim. Não preocupa a crescente perda de influência do PSD, isso não vem da Troika, é anterior até à Troika, uma crescente perda de influência do PSD nos grandes centros urbanos como Lisboa e Porto. Isso é uma coisa que já vem em 2005. E porquê? Fundamentalmente porque vamos lá ver, em termos de história do PSD, houve sempre uma orientação para políticas mais imediatas e daquelas que se traduzissem em salvaguardar determinados setores do eleitorado. Isso é uma das razões, é a tal pouca solidez ideológica do PSD. Exatamente. Que leva até dificuldade a pensar a longo, porque a ideologia ajuda a passar a longo prazo. E acima de tudo também há alguma instabilidade, quer dizer, após 2005 com Santana Lopes e após Santana Lopes, digamos que os líderes sucederam-se. E isso retira credibilidade e retira confiança por parte do eleitorado. E, portanto,
o desafio que neste momento... Acha que perdeu o mais urbano do rural, porque o eleitorado rural é menos móvel. Mais fidedigno. Há maior fidelidade, não é? O eleitorado urbano não. E nós deixámos de ter política para as áreas urbanas. Veja bem, porque... Mesmo a dizer que tem o discurso que eu ouvi do PSD durante bastante tempo, é um discurso, para pôr o mínimo, muitíssimo conservador. O PSD resistiu às ciclovias, resistiu a tudo que eram mudanças que estavam a acontecer nas grandes cidades. Independentemente da valia, o problema está precisamente na capacidade de inovar. Eu estou a falar das ciclovias como um mero exemplo simbólico. Mas isso reflete-se. Então, na área metropolitana de Lisboa ainda se reflete mais. Não é? Nós perdemos de 2005 até 2017, nós tínhamos a maioria das câmaras, hoje temos 2 municípios. Não é? Quer dizer, é o mínimo dos mínimos. Eu penso que é Cascais e Mafra. E depois foram feitas algumas asneiras relativamente à escolha de candidatos que também não ajudaram. E, portanto, mas eu estou convencido que é precisamente esta instabilidade na direção que leva precisamente a que não haja continuidade das políticas e das escolhas e das opções que se fazem. E, portanto, recuperar o eleitorado urbano, penso que é um dos desafios que o PSD tem pela frente, tal como recuperar e reforçar a parte dos jovens e dos ativos, quer não sejam só os ativos mais qualificados, como ficou mais ou menos demonstrado que foi uma das bases do resultado que tivemos agora, mas outros ativos... Mas talvez porquê? Nomeadamente, quer dizer, se nós formos ver a composição, o que é que há de novo no eleitorado do PSD, resultante da análise que fizemos do resultado das eleições, é um aumento significativo da participação de jovens e, em segundo lugar, de ativos mais qualificados. Para o PSD? Para o PSD. Então o voto foi perdido para onde? Porque vocês perderam voto. Nós perdemos votos nos reformados, sim, que já tínhamos perdido em 2015 e voltámos a perder, tanto da população mais idosa e classe média baixa. E classe média baixa. E, portanto, é de meio urbano. Quando falamos até de classe média baixa, é classe média baixa de meio urbano. E, portanto, há aqui uma alteração estrutural da base eleitoral do PSD. E das duas, uma, ou nós conseguimos construir... Nós precisamos de duas coisas. Em primeiro lugar, continuidade das linhas estratégicas, da visão estratégica que se tem para o país. Porque estas coisas, quer dizer, não se recuperam em 2 anos aquilo que se andou a perder em 15. E isso é importante que as pessoas percebam, quer dizer, para perder, vai-se perdendo, podemos ter uma derrota mais acentuada, podemos ter isso tudo, mas quer dizer, reganhar a confiança dessas pessoas dá muito mais trabalho do que as perder, ou seja, não é simétrico, não é? Vai haver um elemento, seja quem for o líder do PSD, vai haver um momento fundamental, aliás, o Rui já o disse, que é exatamente as eleições autárquicas. Sim. A área metropolitana de Lisboa e do Porto, com especial atenção para a Câmara Municipal de Lisboa e do Porto. Eu chamava a atenção para... Acha que há, já agora deixa-me fazer a pergunta, se acha que há alguma possibilidade de recuperar alguma destas câmaras e se é credível que o PSD encontre as figuras para o conseguir fazer, porque, como sabemos, para as eleições autárquicas isso é um elemento muitíssimo relevante. Aliás, deve-se precisamente a algum atraso, a alguma, não direi que é negligência, mas alguma pouca atenção que foi dada à preparação das autárquicas em 2017. Até há quem tenha a tese maquiavélica que Passos Coelho se queria ir embora e por isso parece-me um bocado forçado. É muito forçado. Agora, eventualmente poderá não ter sido dada a devida atenção. Agora, a nossa base, quando nós falamos de eleitorado urbano, não é só das áreas metropolitanas. Eleitorado urbano, nomeadamente das cidades médias do interior. E aí também perdemos. Ou seja, cidades do interior que são polos de dinamização social e cultural, etc., nós também as perdemos. E, portanto, quando eu me coloco a recuperar eleitorado urbano, eu não olho só para a área metropolitana de Lisboa e do Porto. Olho para as outras grandes cidades médias, que estão espalhadas um bocadinho por todo o país, Braga, Viseu, Vila Real, Castelo Branco, Porto Alegre, Évora, etc. E aí nós temos vindo a perder também. Portanto, não é um problema exclusivo das áreas metropolitanas. Mas simbolicamente, evidentemente, Lisboa e Porto têm muita importância. Não é? Claro, só que nós precisamos ter uma rede, uma teia, digamos que, de implantação eleitoral do partido, que não pode confinar-se acima do Tejo ou abaixo do Tejo, que é do interior ao litoral. Porque isso é redutor relativamente não só à realidade e ao potencial do PSD, mas relativamente à própria estratégia que se pretende de alguém que quer
governar o país. E acha que vai haver pessoas Estou que o PSD convencido, é capaz hoje em dia de formar quadros políticos capazes de concorrer a lideranças de câmaras como Lisboa? Olha, eu devo lhe dizer que tive uma experiência... Não estão difíceis, não são Sim, fáceis de encontrar, de ver, pelo menos para nós que vemos de fora. Sim, mas devo-lhe dizer que tive uma surpresa muito grande pela experiência que tive no Conselho Estratégico Nacional. E esse Conselho Estratégico Nacional envolveu gente, nomeadamente independente, que eram simpatizantes ou próximos do PSD, e até pessoas que não tinham nada a ver com o PSD, mas que decidiram colaborar com forma de participação cívica na elaboração dos estudos, na definição de políticas gerais, setoriais, etc. E isso é uma grande problema, porque encontrei muita gente com muito valor e que eventualmente parte deles estarão disponíveis para abraçar, digamos que, um desafio político ao nível de uma autarquia, ou mesmo, quer dizer, é óbvio que toda a gente pensa que gostaria de ter um lugar no governo. Não há lugar para todos, como é natural. Nem com um governo tão grande como aquele que existe atualmente, não é? Ou seja, tinha que ser um governo muito maior. Nós reunimos em Santa Maria da Feira cerca de 2.000 e tal pessoas, não é? Só numa reunião do SEN, num plenário do SEN, e eu vi lá a gente e disse, mas esta gente tem valor. Há gente altamente especializada que vai dar o seu contributo, que vai discutir as coisas, para ganhar câmaras não basta ter valor, é preciso ter valor, ser reconhecido, saberem quem é. Mas o primeiro ponto que então nós... Lisboa e Porto, ainda mais, porque tem que ser quase uma figura nacional. Mas há uma coisa que é assim, eu posso ter gente muito reconhecida, com grande notoriedade, se técnica e politicamente não forem competentes, a mim não me interessa. Ou seja, tem que haver essa imagem de credibilidade e não só de notoriedade. Deixa-me só andar aqui um bocadinho para trás, para a noite eleitoral. Não acha que o discurso de derrota de Rui Rio revelou pouca humildade democrática? Não creio isso. Que num momento de derrota atacar a comunicação social, e eu não tenho nada contra atacar a comunicação social, não sou nada corporativo. Exatamente. E acho que a comunicação social é tão atacável como qualquer outra estrutura de poder, mas não acha que aquilo revelou alguma falta de humildade democrática? Não creio que seja nada de humildade democrática. Sabe que muitas vezes há um velho princípio que se diz que na noite das eleições podem-se perder ganhando e pode-se ganhar perdendo. E houve essa preocupação. Não é o PCP, né? Então nós assistimos a uma noite eleitoral em que todos ganham. Não, mas milagrosamente o PCP reconheceu uma derrota. Exatamente, pela primeira vez. E o PSD não a reconheceu. Exatamente. Portanto, de repente, eu tive a sensação que tinha o que estava invertido, Sousa, estava ali invertido. na Lapa. Não, o que nós quisemos fazer sobressair é o seguinte. Em primeiro lugar, foi uma candidatura e uma campanha que não foi fácil. E sempre que o Dr. Rui Rio tinha a hipótese de falar diretamente, sem mediação, para o eleitorado, para as pessoas, os ouvintes das rádios, os espectadores das televisões, ou seja, quando as coisas são em direto, não há forma de manusear ou de moldar, digamos, o discurso político. E ele ganhou com isso. Uma das formas... Portanto, acha que o problema do Rui Rio é a comunicação social, são os mediadores? Não. Há um fenómeno de mediação que não é, em geral, favorável ao Dr. Rui Rio. Em especial... E porquê é que acha que isso acontece? Porque há muito... Não vamos partir do princípio que a comunicação social tem, por uma qualquer razão que nos possa ultrapassar, um problema específico ao Rui Rio, que não tenha com outro político qualquer. Eu não tenho grande problema em identificar 2 ou 3 órgãos de comunicação social que, sistematicamente... Já sei que inclui aí aqueles para quem eu trabalho. Não, ou esses, ou então, digamos, o Observador, ou muitas vezes o Expresso também, etc. Mas eles são fáceis de identificar. Eu próprio já falei com jornalistas e disse, olha, isto, desculpa, eu não posso aceitar. Quer dizer, eu no outro dia vi, precisamente no canal para que o Daniel trabalha, uma peça sob declarações do Dr. Rui Rio, em que a peça era preenchida com imagens de Rui Rio à vontade, a pensar que não está a ser filmado, não é? Que foi degradante. Aquilo que foi feito é degradante para a profissão de jornalismo. E, portanto, eu não posso aceitar isso, porque há um pressuposto, há, digamos, uma pré-conceção e há uma predisposição negativa relativamente ao visual. Eu não queria aprofundar, não é por uma razão nenhuma, porque não estava aqui no meu guião, mas independentemente disso
das razões de queixa, eu aliás já o disse. Daniel, isto são eu já disse mais de uma vez, que acho que o Rio tem má imprensa, e quando se diz que um político tem má imprensa, a culpa só pode ser da imprensa, porque a imprensa não é suposto ser má nem ser boa para ninguém. Claro. Agora, que é verdade que o Rui Rio criou, quando era Presidente da Câmara do Porto, uma relação difícil com a comunicação social, e por más razões e não boas razões, más razões dele, ou seja, dificuldade de relação com o escrutínio mediático a que qualquer político tem que estar, talvez tenha contribuído para esta má imprensa. Eu não sei, até porque a imprensa de Lisboa é muito diferente da imprensa do Porto. E eu aí conheço as duas, acho que os meios são claramente distintos. Agora, há uma coisa que eu sei. Os primeiros tempos da governação do Dr. Rio à frente da Câmara do Porto foram extremamente duros, porque não era só a imprensa. Era a imprensa, era o magistério público, quer dizer, uma pessoa ter... Já lá vamos à relação Ouça, ter uma equipa de vereadores em que todos estão arguidos, quer dizer, não é fácil, não é? É para se ter digamos, uma coincidência destas, não era. Podia Portanto, tirar um curso ao Partido Socialista. Que agora, há uma coisa que o Dr. Rui Rio tem e que eventualmente é penalizado por isso, é que é autêntico. E não tem... Isso não é obrigatoriamente uma qualidade num político, mas, esse é que é o problema. Eu acho que não é obrigatoriamente uma qualidade. Exatamente. Um político não tem que ser ele próprio, o político tem que ser um só político. Só que ele é. O que significa que às vezes diz coisas que provavelmente não deveria dizer, porque, mas, quer dizer, ocupa um determinado lugar, não estás a falar em seu nome, não é? Eu já mais do que uma vez tive conversas do Dr. Rio em que divergíamos na forma como se devem dizer as coisas, por exemplo. Não é? A política deve ter uma gravitas que implica uma grande ponderação nas coisas que se dizem. É uma das coisas que nós combatemos, nós, os democratas, só que a frontalidade e a autenticidade às vezes têm um custo, que é um custo relativamente elevado. Como é que eu acho que mais tarde ou mais cedo nós vamos ter isso. Agora, ainda em relação à noite eleitoral, sim, aquilo que eu julgo que era importante é que tentar contextualizar um resultado num discurso de noite eleitoral não é fácil. Não sei se foi a melhor ou se não foi a melhor. Ele foi... Está a dizer que acha que não foi a melhor. Não. Há muitas maneiras de o fazer. Aquilo que eu estou a dizer é que para atingir o mesmo objetivo há muitos caminhos para se lá chegar. E ele escolheu aquele. De uma forma geral, acho que ele fez bem. E isto porquê? Porque ele invocou as dificuldades que teve numa campanha que, de certa forma, só foi campanha quando ele teve a oportunidade de falar diretamente com os seus eleitores. Nós vamos falar de tanques, não foi só quando teve a oportunidade, foi quando teve a oportunidade de trair muitas das coisas que andou a dizer antes. Mas a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso, que é uma das minhas perguntas. Como é que ouviu as declarações, por falar em frontalidade e outras qualidades, como é que ouviu as declarações de Cavaco Silva, mostrando-se triste com o resultado, recuperando figuras do passado do partido e apelando a um diálogo interno e a uma oposição firme ao governo? Ou seja, pode dar as voltas que der, todos os recados a Rio que podiam ser dados estavam naquela declaração. Como é que se há coisa que eu não farei é dar recados ao professor Cavaco Silva. Sim, mas pode reagir aos recados do professor Cavaco Silva. Reagi na altura, quer dizer, eu compreendo que o professor Cavaco Silva tivesse ficado triste com o resultado. Todos nós ficámos porque queríamos mais. Eu, como posso falar aqui à vontade, acho que ele ficou contentíssimo com o resultado. Não ficou, e acho que isto não tinha outro objetivo que não uma farpa a Rui Rio. Portanto, a minha pergunta é, como é que reage ao facto de, obviamente, Rui Rio não ter o apoio de Cavaco Silva? Para poder fazer a pergunta de uma forma mais direta. Mas eu acho que as pessoas são livres de tomar as opções e de fazer os apoios ou de dar os apoios que entenderem. O professor Cavaco Silva tem uma responsabilidade acrescida porque é um ex-presidente da República, é um ex-líder do PSD e é um ex-primeiro-ministro que marcou a vida de todos nós. E, portanto, para todos os efeitos, tem uma responsabilidade acrescida. Eu creio que o professor Cavaco Silva eventualmente não terá medido até o facto de se ter juntado a um coro a que ele não pertence. Não? Não pertence, claramente. Eu trabalhei com o professor Cavaco Silva. Ela foi recuperar Maria Luísa Albuquerque, que é talvez o melhor símbolo desse coro que está a falar. Mas eu trabalhei com o professor Cavaco Silva durante 10 anos, sei muito bem como é que ele reage e sei muito bem quando é que ele se contém e quando é que ele não se contém. E eu entendo que, na verdade, ele tinha essa mensagem para passar, entendeu que era a melhor oportunidade para o fazer. E ele joga muito com o problema das oportunidades, não é? Porque de outra forma, se ele tivesse dito isso noutro contexto, não teria o mesmo impacto que teve. E, portanto, nesse sentido, quer dizer, eu percebi qual era o recado que ele queria dar. E acho que todos nós percebemos. Não, a grande preocupação de alguém que liderou o PSD
é manter o partido unido. Unido. A preocupação daquela mensagem é precisamente... Acha que é de alimentar a unidade? Entendam-se, porque, na verdade, o objetivo obriga a que as pessoas possam superar as diferenças e as divergências e tentar encontrar uma plataforma comum para que, na verdade, haja uma posição mais forte, digamos, ao atual governo. Para mim é a leitura que eu faço. Vamos começar a falar do futuro e do futuro e do posicionamento político do PSD. António Costa tem defendido que devem existir 2 blocos políticos alternativos liderados pelos 2 principais partidos, que isso é o que é saudável em democracia. Eu aqui posso dar alguma opinião, eu também concordo, também acho que é o que é saudável. Deve haver alternativas políticas claras. A minha pergunta é se concorda com esta posição. 2, se isso não implica que o PSD deve ser o polo agregador à direita, o que passa por assumir como sendo de centro-direita. Não, nem concordo com a posição, nem concordo... Não acho que é importante haver 2 blocos claros? Não concordo, não, de modo nenhum. Essa bipolarização é negativa para o país. E porquê? Por uma razão simples. Há reformas e há desafios que são colocados à sociedade portuguesa que, se não houver um entendimento alargado, e não estou a falar só do Partido Socialista, estou a falar das várias forças políticas. Se não houver um entendimento alargado, isso é possível? Nunca esses problemas terão resolução. Mas pode haver consensos sobre determinados temas em países onde há... Eu detesto a palavra consenso. Não, o consenso não é unanimidade. Não é unanimidade, é consenso. É construído por natureza. É concertação. Ou seja, concertação... Para construir um consenso qualquer, não é? Não, porque quer dizer, o consenso obriga-me a deixar de pensar aquilo que pensava. Eu não tenho que ter consenso. Aquilo que eu tenho é que sacrificar as minhas concepções ou as minhas prioridades em prol do interesse superior, que é o interesse do país. Não acho para a democracia, sobretudo no tempo que hoje vivemos, importante que dentro do campo, vamos chamar assim, do campo democrático, haja alternativas claras para as pessoas sentirem que dentro desse campo têm escolhas está em causa. Suficientemente contrastantes. Sim. O facto de haver alternativas e construir alternativas distintas digamos, subscrevo plenamente. O facto é que essa distinção não deve conduzir a situações de ruptura que inviabilizem soluções alargadas. A minha pergunta não era uma pergunta, não era uma pergunta escondida. Se o PSD pode conversar com o PS e ter entendimentos com o PS. Daniel, a minha pergunta é se vocês estão disponíveis para liderar o campo da direita. Estamos claramente disponíveis. Nós somos o maior partido à direita do Partido Socialista. Mas vocês dizem que não são de direita, começa logo por aí. Pois, mas aquilo que eu digo é que nós estamos disponíveis para liderar o campo à direita do Partido Socialista. Sim. Como o Partido Socialista, uma boa formulação. Como o Partido Socialista está cada vez mais à esquerda, não acha? Não, eu pelo que vejo toda a estratégia. A Europa adora António Costa. Claro, precisamente. Acha que Mário Centeno é um perigoso esquerdista? O Mário Centeno não é um perigoso esquerdista, isso também eu reconheço. Agora, há uma coisa que é verdade. O Partido Socialista... por acaso, acho que o Partido Socialista começou a falar bem com a esquerda, mas há coisas, aliás, onde há um grande consenso até que roubou o discurso ao PSD. Está bem, quer dizer, vem no fundo... É aquele termo que eu utilizei, que é fazer esparregata. É fazer esparregata, em que de um lado está o Dr. Mário Centeno a tentar segurar as coisas como se fosse um ministro do PSD, não é? E do outro lado está o Pedro Nuno Santos e uns tantos outros a tentar satisfazer ambições e reivindicações das forças mais à esquerda, quer dentro do PS, quer fora do PS. E, portanto, o saldo disto é que o Partido Socialista está claramente, eu não direi que ideologicamente, mas este pragmatismo de alianças privilegiadas à esquerda leva precisamente a ter que engolir, desculpe-me o termo, ter que engolir um conjunto de soluções que são claramente à esquerda do Partido Socialista. E, portanto, nesse aspecto, o Partido Socialista tem um risco de perda do eleitorado do centro-esquerda muito elevado. Sente isso? Sinto, claramente que sinto. E, aliás, já senti. Nestas eleições já o senti também. E por isso é que nós não abdicamos, precisamente, de tentar conquistar esse mesmo centro. Não é? Quer seja mais centro-esquerda, mais centro-direita. O que nós assistimos hoje o conjunto da esquerda teve quase 2/3 dos votos. Sim, portanto, mas isso é uma coisa que já tinha tido. O que parece é que o Partido Socialista está a roubar votos centro-direita ao PSD. Vá ver as eleições de 2015, faça as contas e vai ver que não é muito diferente, não é? O ponto de viragem dá-se em 2015. Então, para liderar o campo à direita do PS, vamos pôr a coisa assim, que relação é que deve ter o PSD com o CDS?
Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Privilegiada, claramente. Não tenho grandes dúvidas. Agora, é bom que o CDS... Isso inclui a possibilidade de uma coligação numas eleições? Legislativas, evidentemente. Não, até começar, as próximas são autárquicas. Sim, mas as autárquicas já é comum o PS e o PSD mas as entenderem. autárquicas são a antecâmara das legislativas e, portanto, algumas das experiências e da prática de entendimento que possa existir com o CDS poderá ser potenciado ao nível de eleições nacionais. Portanto, eu sempre disse que o CDS é o nosso parceiro natural. E há outros setores mais organizados em partidos ou menos organizados em partidos, mas com os quais nós entendemos que temos de estabelecer pontos precisamente de forma a fortalecer. Não é criar um bloco de direita, essa não é a minha preocupação. Mas imagina a possibilidade de concorrer às próximas eleições legislativas coligado com o CDS. É uma hipótese. Agora que nós sabemos o que é que cada um vale, é uma hipótese, porque não? Também é uma hipótese agora mais fácil, porque o CDS está mais fraco, não é? Não, mas sabe que o grande desafio que se coloca, é por isso é que não quero tomar posições um pouco mais esclarecedoras, é precisamente saber qual é o caminho que o CDS vai escolher. Depende da liderança do CDS. Depende da liderança e depende da estratégia que queira consagrar, enfim, que seja consagrada. Nunca mais me esqueço do que é que foi, portanto, no último congresso do CDS, a posição que foram tomadas pelos seus dirigentes relativamente à liderança da direita, digamos, a querer suplantar o PSD. Era outro momento, não é? Não, mas eu não esqueço. E, portanto, mas não vai ter outro remédio se não esquecer. A política tem que estar sempre a fazer isso. Claro, mas há uma coisa que eu digo. Se, por acaso, o CDS realinhar o discurso no sentido de haver uma plataforma mais colaborativa, nós estamos cá para colaborar. Se, por acaso, o CDS vai repetir o mesmo discurso que teve, aquilo é pouco credível. E, aliás, viu-se pelos resultados que teve. E, portanto, da parte do PSD há sempre disponibilidade para criar essa colaboração e para, de certa forma, criar oportunidades para construir essa relação. Agora, não vamos nem falar em blocos, à direita ou à esquerda, ou seja, o que for. Quer dizer, não é isso. Ou seja, temos que preservar a identidade e a estratégia de cada partido. E com a Iniciativa Liberal e o Chega, o ex-candidato do PSD e ex-militante do PSD, André Ventura, portanto a figura lançada pelo PSD para a política nacional, até já mostrou abertura para propostas conjuntas para o orçamento do PSD. O PSD está aberto para uma colaboração com a Iniciativa Liberal e com o Chega. Gostava que me respondesse a um e a outro. Vamos começar pelo Chega. Eu acho que o deputado André Ventura tem que demonstrar, em primeiro lugar, porque é que saiu do PSD. Eventualmente, se ele quiser, até pode mostrar porque é que entrou no PSD. Ou então, porque é que entrou no PSD com um determinado discurso e porque é que saiu com outro. Não é? Eu não sei se houve ali um fenómeno de contaminação ou não. Mas, quer dizer, nós estamos abertos à colaboração de todas as forças parlamentares. E o Chega está incluído. Não excluímos o Chega de, pelo menos, podermos conversar. Pelo menos isso. Não excluímos. Não acha que é importante fazer um cordão sanitário com a extrema-direita? Não, de modo nenhum. Pelo contrário. Acha que deve haver colaboração com a extrema-direita? Não é colaboração. Porque é que me diz? Quer dizer, há coisas do Chega que são de extrema-direita e há outras que não são nada de extrema-direita. Mas como não pode, como um partido não é um cacho de uvas onde pode tirar umas uvas e mandar outras fora. A pior coisa, o que a esquerda está a fazer, e já foi dito este fim de semana mais do que uma vez, e eu volto a repetir porque subscrevo, é a alimentar o Chega. Esta ideia do cordão sanitário ou da exclusão de um partido que tem uma força eleitoral... Trabalhar com o PCP. Ouça, em algumas coisas eu já vi entendimentos do PSD há muitos anos e agora também, se for necessário. Não incomoda o discurso que o Chega tem, por exemplo, sobre minorias étnicas? Incomoda-me bastante. E não acha que isso é uma fronteira intransponível? Não sei se vai ser esse o tom e a marca fundamental do Chega. Se enverdar por aí, ao nível... É verdade, já enverdou há bastante tempo, não é? Desde o início. Aflorou. Agora, foi a base da sua campanha. Se quer centrar a sua ação política sobre esse princípio e sobre esse tipo de declarações, que são claramente populistas, dificilmente o PSD. Aliás, fez essas declarações enquanto candidato do PSD, se bem se lembra. Sim, lembro perfeitamente. Com o apoio do líder do PSD, na altura, que foi ao comício. E que eu, na altura, tive a oportunidade de criticar. E em relação à Iniciativa Liberal?
Em relação à Iniciativa Liberal, é também um partido que merece, da nossa parte, respeito e, acima de tudo, disponibilidade para colaborar em ações, nomeadamente ao nível parlamentar. Pensa que estes dois partidos são um risco para o PSD? Não são nada ao risco. Se calhar foram muito mais para o CDS. Não é? Para o PSD não creio que seja um grande risco. Nós continuamos a dizer, o PSD com a sua identidade, eu diria quase que interclassista e tendo, digamos, uma representação de espectro político relativamente alargada, como é próprio de um grande partido, não se deixa afetar por esse tipo de coisas. Portanto, nesse sentido, em vez de estarmos a fazer cordões sanitários, o mais importante é colaborarmos para encontrarmos pontos comuns que resolvam efetivamente o problema dos portugueses, porque se não for para isso também não vale a pena, não é? Independentemente das divergências políticas, considera que Luís Montenegro tem perfil para ser líder do PSD? Essa é mais difícil. Bem, o Luís Montenegro é um militante do Partido Socialista que eu respeito. Não. Teve um papel fundamental. Por favor, não me dê essas respostas. Não, está bem, são politicamente corretas. Claro que é um militante com muita visão. Não é isso que eu lhe perguntei. Se tinha. Nós estamos aqui a falar. Eu não lhe perguntei se ele estatutariamente podia ser líder do PSD. Eu perguntei se, independentemente das divergências políticas, considera que, as divergências políticas nós já vamos, que ele tem perfil para ser líder do PSD. Eu acho que não. Porquê? Por uma razão simples. O Luís Montenegro fez um bom papel como líder parlamentar, mas eu nunca o vi a gerir uma Câmara, nunca o vi a participar num governo. Passos Coelho também não tinha feito nada disso quando chegou ao líder do PSD. Sim, mas foi o que foi, não é? Eu acho que antes de ser líder do PSD, porque quando se é líder do PSD, é-se candidato a primeiro-ministro. E para ser candidato a primeiro-ministro é bom que se conheça muito bem o funcionamento de um governo e que saiba, em situações críticas, lidar com esse estatuto. E, portanto, eu, do passado do Luís Montenegro, não conheço nada que me ateste a sua competência neste particular domínio. E, portanto, essa é uma das razões porque eu não estou com o Luís Montenegro. Mas há outras. Luís Montenegro representa, e terá a oportunidade de ir às outras, Luís Montenegro representa uma linha ideológica do partido? Esta é uma pergunta. Se acha que ele representa uma linha ideológica do partido, ou seja, se ele representa a guinada política que foi dada por Pedro Passos Coelho. Eu acho que a linha política do Luís Montenegro é aquilo que nós podemos inscrever no que designamos por passismo, que não tem necessariamente a ver com Passos Coelho. Ou seja, tem a ver com a prática governativa liderada pelo governo Passos Coelho, e eu faço sempre esta distinção, tal como também julgo que o cavaquismo muitas vezes não coincide com o pensamento de Cavaco Silva, por exemplo, não é? E, portanto, eu acho que Luís Montenegro, tal como outros, tipo Miguel Morgado, etc., são herdeiros desse legado da prática governativa e depois de 2 anos de prática parlamentar que conduziram o PSD, em especial esses 2 anos, a uma situação relativamente difícil de gerir. E como é que caracteriza o passismo? Para além das suas consequências, que foi... É aquilo que eu designo uma espécie de pragmatismo de direita, não é? Muito conservador, que nem liberal é. Às vezes a gente pensa que é mais liberal, mas não, é mais liberal na economia. Não tem mais liberal na economia, e esse é que é o problema. Porque eu não... Quer dizer, é essa a base... ultimamente, pelo menos nos sinais que são dados, porque Passos Coelho até era associado a um pensamento liberal também nos costumes, mas não foi depois a prática do partido enquanto ele foi líder, pelo contrário. Bem, e não há só a economia e os costumes, há as instituições, e portanto toda a concepção liberal do funcionamento de uma sociedade e de um sistema político, ele não está presente no pensamento de Luís Montenegro. Eu pelo menos nunca o notei. Agora, o liberalismo económico sobressai. O liberalismo económico sobressai, tal como noutros, não é só nele, sobressai acima do liberalismo institucional e do liberalismo clássico, digamos assim, que eu devo dizer que me inspiro. Ou seja, eu tenho uma dimensão na minha formação, nas opções ideológicas que eu faço, da democracia liberal e dos princípios do liberalismo ocidental. Portanto, eu não renego isso. Tenho depois outro tipo de preocupações. Eu costumo dizer, sou liberal, mas não sou parvo. Quer dizer, há um conjunto de características da sociedade portuguesa que são muito mais próprias de uma sociedade iliberal, para as quais nós temos que encontrar soluções fora dos quadros tradicionais da concepção liberal. E, nesse sentido, eu acho que há uma tradição social-democrata e mais uma outra que me orienta a mim, mas que não orienta necessariamente o PSD.
a ideia que a social-democracia mantém como grande referencial ideológico é algo, quer dizer, a própria social-democracia teve que mudar, quer dizer, não são os anos áureos do pós-Segunda Guerra Mundial e que formaram a social-democracia europeia, em que o PSD, na sua formação inicial, se inspirou. Mas o PSD hoje não é um partido social-democrata. É um partido social-democrata que tem raiz... Social-democrata é o PS e moderado, é a versão moderada. Social-democrata, tem essa raiz, ainda que mantém quer a sua posição, que eu diria de Partido Popular por um lado, e de alguma dimensão até de Partido Liberal, ou seja, há alguma tradição de pensamento liberal. E acha que Luís Montenegro não está enquadrado nesse... Eu acho que a posição do Luís Montenegro e o pacismo, não tem uma dimensão ideológica muito forte. Ou seja, é muito... a dele especificamente não, mas a base de apoio dele... Nem dele, nem da base de apoio. Nem dele, nem da base de apoio. Aquela base eleitoral fez-se por afirmação geracional, nomeadamente através de sucessivas gerações, por exemplo, da JSD, etc. E, portanto, há ali algo que os une, que não chega à ideologia. Não chega à ideologia. E, portanto, nesse sentido, eu entendo que a dimensão ideológica é relativamente frágil. E que tem a ver, em grande parte, com algum taticismo, que é a tentativa de congregar as mais diversas sensibilidades como forma de afirmar poder, mais nada. Mas falou do pacismo. A atual direção do PSD tem um discurso dúbio, pelo menos do meu ponto de vista, sobre o legado do pacismo. Nunca se percebe se revêem na linha que o partido então seguiu, se afastam, e não acha que isso impediu uma clarificação com o país e até interna da liderança do Rui Rio? Não, creio que não. Ou seja, eu ainda não ouvi eu fui muito criticado. Eu ainda não ouvi um discurso do Rui Rio em que eu conseguisse perceber que avaliação é que o Rui Rio faz das opções que Pedro Passos Coelho fez. Há uma coisa que as pessoas têm que perceber. É que aquilo que os partidos são e aquilo que os partidos se transformam decorrem das próprias circunstâncias em que exerce o próprio poder. As circunstâncias em que o governo de Passos Coelho exerceu o poder foram dramáticas. Dramáticas. Não vale a pena a gente estar aqui a enfocar, a dizer que já é passado. Não. Foram dramáticas e marcaram profundamente a sociedade portuguesa. Aceitamos isso, mas... E, portanto, quer dizer, não vamos pensar que... Isso é uma forma de contar a história. Não tem que olhar para os dois lados. Com certeza, mas o anteprojeto, se olharmos, por exemplo, para o anteprojeto elaborado por Paulo Teixeira da Cruz para a revisão constitucional, acarinhado por Pedro Passos Coelho, que foi antes, em 2010, foi antes da vinda da Troika, propunha-se o fim de um Serviço Nacional de Saúde e de uma escola pública tendencialmente gratuitos, que saísse da Constituição, e o fim da proibição dos despedimentos sem justa causa, e estou a dar 2 exemplos de muitos, do que era um autêntico programa político. E, portanto, podemos dizer que Pedro Passos Coelho tinha um projeto para o PSD, independentemente da Troika, que era um projeto de viragem à direita do PSD. Claro, obviamente, quer dizer, o mesmo programa da Troika podia ser gerido de formas diferentes. Claro, o próprio ninguém obrigou o Pedro Passos Coelho a dizer que queria ir para além da Troika. Ninguém obrigou. Exatamente, e portanto eu também reconheço que nesse sentido, quer na Constituição, quer nas propostas do programa eleitoral que foram apresentadas, há aqui um encostamento, digamos, uma posição mais dura, mais à direita e mais liberal, que não era a tradição do PSD. E não acha que o Rui Rio poderia ter sido um bocadinho mais claro a distinguir-se? Mas ouça, o Rui Rio não sei se o foi, se não. Eu fui e as críticas que eu ouvi pelo facto... Mas as clarificações não deixam... As clarificações recebem sempre críticas, isso é natural. Exatamente. Eu quando estou a falar da clarificação não é para me darem o prazer a mim, como imagina, não sou um eleitor potencial, Daniel, mas... Eu tento ser isento e tanto quanto possível equilibrado. Ou seja, é saudável que os confrontos internos dentro dos partidos correspondam também a clivagens políticas e ideológicas. É saudável, porque leva os partidos a fazer escolhas junto dos eleitores. Nem todas as clivagens têm essa dimensão ideológica. Esta não tem. Políticas nomeadamente de cultura política. Aquilo que distingue fundamentalmente o Dr. Rui Rio do Montenegro ou mesmo do Miguel Pinto Luz é a cultura política. Ou seja, o Rui Rio vem precisamente de um trajeto que não é idêntico ao de Montenegro nem o do Miguel Pinto Luz. São trajetos diferentes, com culturas políticas diferentes. O que é que quer dizer com isso, com culturas políticas diferentes? A forma de entender a governação, a forma de entender, por exemplo, a posição do partido e as necessidades do país, por exemplo. A forma de fazer a oposição. Não é? Eu utilizei uma expressão... Acha que a cultura política de Luís Montenegro é uma cultura que alimenta mais a polarização? É mais radical,
mas ao mesmo tempo é mais retórica. Geralmente os discursos mais polarizadores tendem a ser mais retóricos, não é? São muito mais retóricas. Aquilo depois de espremido, quer dizer, eu agora olhei a entrevista que ele deu, li com atenção, e aquilo que eu vejo é uma clara superação da ideia de ambição, que é algo que deve estar presente nas propostas políticas, e em alguns casos eu diria que é quase delírio. Não é? Quer dizer, a diferença, não, 12 anos de governação, maioria absoluta, eu sinceramente olho para aquilo e disse, bom, este é um país que não corresponde àquilo que eu vejo neste momento. O futuro poderá trazer, talvez. Agora, eu seria mais comedido nas promessas que faço e nos objetivos que estabeleço. E nesse sentido, porquê? Porque eu acho que aqueles objetivos são retóricos. Tem um único efeito de mobilização interna, mas cuja sustentabilidade e credibilidade são reduzidas. Portanto, por isso é que eu digo que é a diferença entre a ambição e o delírio. Ali tocam no delírio, não é? Não é que as coisas não possam ser possíveis. Agora, o excesso de ambição vai ter como consequência a falta de credibilidade. Não. É uma coisa que eu nunca imaginaria o Dr. Rui Rio fazer as promessas e definir digamos que os objetivos que o Luís Montenegro fez. Fala de cultura política, mas eu por acaso continuo a insistir que acho que não sei se com Luís Montenegro, mas algumas clivagens ideológicas. Faz algum sentido uma pessoa como o David Justino ou como Manuela Ferreira Leite, são diferentes um do outro, não estou a pô-los, estarem no mesmo partido que alguém como Miguel Morgado? Ou seja, o pluralismo dentro de um partido não tem limites para que um partido tenha alguma identidade. Ou seja, claro que os partidos podem ser plurais, mas há limites, caso contrário, não são plurais, não são partidos. Desculpe, mas eu acho que o Miguel Morgado está claramente dentro dos limites. Acha? Acho que sim. Eventualmente. Pois, eu não estou a tentar expulsar ninguém. Não. Eu, ao contrário do que as pessoas possam pensar, porque às vezes a gente pica-se um ao outro, não é? Eu acho que o Miguel Morgado é uma pessoa com valor e, portanto, tem contributos interessantes. Agora, eu posso dizer, olha, é interessante, mas eu não concordo. Sim, mas não é alguém que faria mais sentido, por exemplo, no CDS? Não creio. Eu acho que mesmo a matriz liberal e com aquilo que nós podemos designar liberalismo social. Eu vejo um Adolfo Mesquita Nunes e até acho que o Adolfo Mesquita Nunes é mais moderado, moderado do que o Miguel Morgado. Está bem. Mas o Miguel está muito bem no PSD. Não creio que seja por aí. Agora, ele tem uma posição relativamente à estratégia que o PSD deve seguir que eu discordo completamente, que é uma espécie de frentismo de direita. Não é? E esse frentismo de direita conduz precisamente a um taticismo puro e duro de tentar unir o máximo possível à direita para se apresentar frente esquerda, frente direita. Quer dizer, eu não subscrevo, tal como eu disse há bocado na crítica que fiz. O PSD vai ter um problema. Nós olhamos para os resultados e percebemos que até pelo tipo de distribuição de voto à esquerda e à direita, que o PSD terá dificuldade em ganhar eleições e vir a governar se não concorrer ou seja, o PSD, se concorrer coligado com o CDS, tem muita facilidade em conseguir uma maioria absoluta com 38%, 39% dos votos. Tem a ver com a distribuição, não vou aqui maçar os nossos ouvintes com ou seja, o PSD consegue maiorias absolutas, a direita consegue maiorias absolutas com menos percentagem do que a esquerda. Tem a ver com a dispersão e a concentração de voto. Ou seja, é relativamente inevitável que a direita se quer garantir chegar ao poder e tem que o conseguir com maioria, não? Que faça uma frente eleitoral. Mas está bem, mas só tem uma forma. É que não é pela frente que ganha esses votos e que recupera esses votos, é no centro que os recupera. Mesmo que faça uma frente, é? Mesmo que faça uma frente, é no centro que vai recuperar esses votos, porque é lá que eles estão. Não, os votos não estão na direita. A ideia de uma direita envergonhada que fica em casa à espera de saber qual é o resultado e que não vai votar, isso não existe. Quer dizer, é uma coisa que não tem grande sentido. Antes de sair da vida interna do PSD, que vamos sair já, deixa-me perguntar isto. Se o Rui Rio vencer à primeira volta, espera um apoio de Manuel Pinto Luz, se não for ele a passar à segunda volta? Não, quer dizer, parto do princípio que uma vez identificado o vencedor e feito o Congresso com a aprovação da moção de estratégia, que a partir daí tem todo sentido que todos se unam em concretizar essa mesma moção em torno do mesmo líder. Uhum. Quando houver novamente... O que não pode voltar a acontecer é aquilo que aconteceu no ano e meio passado,
não é? Em que, não obstante uma moção de estratégia que toda, quer dizer, quando vem dizer que o Dr. Rio fez isto e fez aquilo e que era uma estratégia errada, foi a estratégia que foi sufragada em Congresso por maioria. Não é por maioria, quase por unanimidade, não é? Eu não estou a dizer quem ganhar. Se o Rio ficar em primeiro lugar, mas não conseguir maioria de votação. É essa a minha pergunta. Se espera que Miguel Pinto Luz, se não for ele o outro que passa, apoie a candidatura de Rui Rio. Não sei qual vai ser a posição deles. Agora, uma coisa é certa, vão ser os militantes a decidir o que é que querem. E têm duas opções. Ou querem entrar numa fase... A minha pergunta era se o Rio não tem que vencer à primeira volta. Não tem. Ou seja, nós esperamos vencer à primeira volta. Mas não tem que o fazer à primeira volta. É possível vencê-lo na segunda volta. Aquilo que eu entendo é que, se os militantes votarem livremente, eles fazem as escolhas independentemente de saber em quem é que votaram na primeira volta. E depois há fatores que poderão conduzir precisamente a um reforço da posição. Nomeadamente, os militantes do PSD têm que escolher uma coisa muito simples. Ou querem, por cada congresso, ter um líder novo e uma estratégia nova, que não é estratégia nenhuma, é puro teticismo, ou querem dar continuidade e possibilidades para que se construa uma estratégia de regresso ao poder que leva tempo. Como sabe, isso depende dos resultados eleitorais que os líderes conseguem. Como é natural. Quando não conseguem resultados eleitorais, não conseguem a estabilidade. Quando os conseguem a estabilidade. Mas no caso do PSD... O segredo da estabilidade de Cavaco Silva foi ter conseguido duas maiorias absolutas para o PSD. No caso do PSD, as pessoas têm que olhar para o seu passado e ver que no período entre 2005 e 2011 teve, se não estou em erro, 5 líderes. Se querem este ambiente no PSD, foi isto que levou a que o PSD tivesse perdido credibilidade. Portanto, aquilo que eu digo é que sim, não se ganha em 2 anos, que é o período entre congressos, aquilo que se perdeu durante 15 ou 20. E, portanto, é necessário dar tempo às lideranças para poderem afirmar a sua estratégia e concretizar os seus objetivos. Um bom exemplo da dificuldade do PSD em encontrar foco parece-me ser a educação, que é a sua área. Por isso é que eu vou falar dela. Ao ouvir Rui Rio falar dos chumbos, não se ouve, mesmo que David Justino o tente defender, as suas posições, mas o regresso do discurso do facilitismo que não bate certo com a realidade portuguesa. Os resultados do PISA, não lhe vou dizer nada que não saiba, os resultados do PISA mostram que tem havido uma evolução positiva em Portugal, que eu acho que deve ser valorizado. Até 2015. Que entre os bons resultados do PISA em Portugal foi o crescimento verificado entre 2000 e 2015. Exato. Depois disso, os dados de 2018 que sairão na primeira semana de dezembro. Que Pronto, é 2015. Mas eu não estava aqui a falar sequer de governo, estava a falar das políticas. Das grandes políticas, escolhas consensuais que foram construídas. E, no entanto, estava eu a dizer, portanto, os resultados do PISA mostram que tem havido uma evolução positiva, portanto, eu estava a falar de grandes... Não, o problema é saber porque é que houve a evolução positiva. E, no entanto, até somos o terceiro país da OCDE que mais alunos retém, sendo que os que estão, os que retêm menos do que nós, não estão piores do que nós no PISA, portanto não é por os retemos que temos bons resultados. Portanto, ou seja, o que eu estou a dizer é que Portugal não é um país onde se passa com facilidade, onde temos bons resultados. Isto não seria um assunto em que seria normal haver um consenso entre o PS e o PSD e não um discurso, ele próprio, facilitista do ponto de vista político, que tenta ganhar uns votos com aquela sensação que as pessoas têm sempre, todas as pessoas têm sempre, que a escola hoje é muito pior do que no seu tempo. Daniel, sabe que esse é o discurso mais fácil de vender que existe. Se quiser dizer às pessoas, no seu tempo é que era bom, as pessoas todas compram. Isso é uma frase assassina, no meu tempo é que era. Não é nada disso. E na escola, se a área onde no tempo, no nosso, no seu e no das várias gerações, era pior do que agora, é na educação. Os números todos o indicam que o país melhorou muito. Não acha estranho que o Rui Rio, em vez de seguir o discurso de David Justino, escolha o discurso non grato? Mas cuidado, é que o discurso de David Justino deixou uma margem precisamente para que era a margem do possível. E qual é essa margem do possível? E já que falou no PISA, vamos lembrar em que é que se baseou o PISA. Os resultados que fez passar Portugal de um dos países mais atrasados da OCDE, nos resultados obtidos, para 2015, que está perto da média da OCDE, foi uma coisa muito simples. Tirando o número de retenções, onde estamos o caso das retenções muitíssimo pior que a mas isso já vamos. Mas é necessário olhar para isto.
Em grande parte porque durante esse período foram tomadas um conjunto de medidas, algumas delas por mais do que um ministro, até de partidos diferentes, não é? E que conduziram precisamente a uma qualificação do sistema de ensino. Qualificação não é a qualificação de retórica, é a qualificação nas infraestruturas, nas condições de ensino e aprendizagem, na introdução de exames no final de cada ciclo, porque é um fator mobilizador dos alunos relativamente às aprendizagens, e eu continuo a defender isso. Tenho todas as dúvidas, até olhando para as que estão melhores do que nós no PISA, que não têm esses exames. Daniel, pode ter as dúvidas que quiser. Agora, eu posso lhe demonstrar, com estudos que já foram feitos, de que há um conjunto de fatores, e o mais importante de todos, sabe qual foi, é que nós temos pais mais qualificados. Temos pais mais escolarizados. E isso é o principal fator. Mas as políticas também ajudam. E nesse sentido... Mas sabe que também há estudos que deixam claríssimo que as retenções a idade precoce são, em princípio, em geral, mais. Conhece o estudo do Banco de Portugal, que foi feito sobre o assunto, e há muitos estudos em que demonstram que o chumbo, a idade precoce, tem piores resultados do que melhores, ou seja, fazem os alunos ficarem piores alunos, não melhores alunos, Daniel, como é fácil perceber, não é? Se houve alguém neste país que teve a coragem de colocar o dedo na ferida relativamente ao problema das retenções, fui eu. Pronto, ótimo, quando precisamente do seu discurso. Quando a própria esquerda não teve coragem de o fazer. Excelente, por isso é que não percebo porque é que Rui Rio abandonou a sua coragem e foi para o facilitismo do mercado. Não abandonou. Desculpe, ouça bem o discurso que foi feito e o diálogo que foi feito com o Primeiro-Ministro na Assembleia da República, e ele diz, olha, sobre isso estamos de acordo. O que é isso? É ensino diferenciado, apoio aos alunos com maiores dificuldades. Portanto, haver um plano para reduzir o número de retenções. Nós temos um número de retenções exagerado. 35%. Não, está bem, mas isso já reduziu. Chubou uma vez, não é? Isso já reduziu. Nós, a taxa de retenção... Eu estou a falar da taxa de retenção de alguém até aos 15 anos que chegou alguma vez. Exatamente. É isso que eu estou a taxa de retenção, que é o número de alunos retidos no total de alunos, a taxa de retenção neste momento está à volta de 5, 6%, o que já significa... Que retém por ano. Exatamente, que é uma redução significativa, porque nós tínhamos 7, 8, 9%. Portanto, continua muito alto. Isto quer dizer o quê? Que algumas coisas que foram feitas na legislatura anterior pelo atual governo, ou melhor, este governo remodelado, não é? Tiveram alguns impactos. Eu vi e ajudei escolas a elaborar os seus planos de redução da retenção e de promoção do sucesso escolar. Que tiveram resultados. É isso que nós estamos a discutir. Nós estamos a discutir. Ninguém nunca propôs o fim das retenções por decreto. Tudo bem. Nunca ninguém propôs isso. Não, mas agora já lá vamos. Deixe-me lá chegar. Deixe-me explanar o raciocínio. E, portanto, relativamente, houve fundos estruturais que foram mobilizados precisamente para estes planos estratégicos das escolas. Houve um programa de promoção do sucesso escolar, aliás, com o professor Verdasca, que é uma pessoa que eu admiro bastante, tenho um enorme respeito pelo trabalho dele. E houve alguns resultados. O problema que eu ponho é que, porque é que se ignora os resultados que foram obtidos, mesmo que não haja uma avaliação sistemática, há um relatório interessante sobre o que é que foi feito e, portanto, dá-nos boas informações. Portanto, as coisas estavam no bom caminho. Se as coisas estavam no bom caminho, porque é que se vem propor e fazer parte do programa do governo de um programa de não retenção? É o que lá está. É um programa de não retenção. Percebe que o programa de não retenção não é a mesma coisa que acabar com a retenção. Não. É um programa de combate à retenção e Daniel, às causas você da está a defender a sua causa. E está a defender a causa não é seguramente o governo. Não, mas vamos ter que ser rigorosos. Mesmo com excesso de retenção e que isso demonstra como falhança do nosso sistema. Não, então há uma coisa que é um programa para a diminuição da retenção. Sim. Ou um programa para a promoção do sucesso escolar, que eu gosto mais. Um programa para não retenção, o que é? Percebe a mensagem que se está a agradar às escolas? Não, desculpe. Eu acho que está certa a mensagem que se está a agradar às escolas. Quer dizer que a retenção não é uma solução. Eu sei, mas isso já está dito desde 93. Está bem, como sabe, o facto de estar dito não quer dizer que tenham percebido, está na legislação. Tenha percebido. E por isso é que eu te falo na chamada cultura de retenção. Introduzi o conceito, porque eu continuo a pensar que existe uma cultura de retenção numa parte significativa da população portuguesa. Agora, isto não quer dizer... A escola exigente é a escola que chumba. Pois esse é que é o problema. E eu estou de acordo consigo. Agora, uma escola... E o último Ministro da Educação do PSD contribuiu muito para esse discurso. Não, desculpe, não é verdade. Ele deu passos muito importantes a esse nível. Desculpe. Agora, não baixou o nível de exigência. Isso também é verdade e ainda bem. Por acaso acho que baixou. Mas não baixou. Agora, há uma coisa que é assim, quando se fala num plano de não retenção, quer dizer retenção zero.
Que é um objetivo ou não? Mas não! É como o desemprego zero, é um objetivo, não? Mas é um objetivo, mas concretizável em que tempo? Aquilo que eu defendo é que a retenção deve desaparecer à medida que as aprendizagens melhoram. Ou seja... Mas não é só isso, porque tem a ver, como sabe, não tem só a ver com isso, tem a ver com o quê? Tem a ver com a escola. Quando percebe que tem um aluno com dificuldades, tem estratégias para Exatamente, aquele aluno, não é só porque o ensino melhora. Não é só por estatística. Sim, Não, eu quando digo isso é respostas adequadas aos problemas que os alunos têm. Acredita que foi essa a mensagem que o Rui Rio passou, que o que o Governo quer é a passagem por decreto? Acha que o que o Governo quer é a mas eu não tenho dúvidas nenhuma. Que quer a passagem por decreto? Quer, não tenho nenhum sinais disso. Tem algum sinal disso nos últimos 4 anos? Tenho. Sabe qual é? É a pressão que é exercida por alguns burocratas junto às escolas e diretores das escolas para que não retenham. Mas sabe que essa pressão tem a enorme vantagem de obrigar a escola a fazer o trabalho difícil. Fácil é chumar, como sabe, mas é o problema da estatística. Num processo de avaliação das escolas que se faz, curioso, porque, é o controle da estatística. É uma pressão enorme sobre as escolas, sobre os professores, para que não chumbem. Sabe que é curioso? Porque eu acho que exatamente essa obsessão pelas estatísticas e pela avaliação. Eu sou estatística, ainda por cima está a ver. Pois, mas é que essa obsessão, por acaso, é a obsessão dos rankings, é a obsessão mas você julga que sou eu que defendo os rankings? Há uns que, sem o dizer, eu sou contra os rankings. Até dizem que são contra os rankings, mas depois, relativamente à concretização de metas quantificadas, são os mais ortodoxos possíveis. Quer dizer, acho que os rankings foi uma das coisas que diminuiu a exigência da escola. Diminuiu a exigência da escola. Não penso nisso. Fez com que a escola tentasse livrar-se dos maus alunos, isso é ser pouco exigente. Não é verdade. Não é ser exigente. Quisesse que os maus alunos fossem para a escola lá. Daniel, você pensa, continua a pensar assim? Sim, só você pensa assim, não sou eu agora, nesta pequena entrevista, que vou mudar de opinião. Também não vai conseguir mudar a minha. Não. Mas, voltando a Rui Rio, o que eu senti, o Rui Rio... Mas você sentiu, não há nenhum dado objetivo que permita dizer que este está a defender os chumbos. Não há nenhum dado objetivo no discurso dele. Não há nenhum dado objetivo. E como deve calcular, ele não fez a intervenção sem primeiro falar comigo. Pois, e tivemos... percebeu. Não percebeu, ele percebe muito bem isso. Agora, o que se estava a preparar, e vamos lá ver até onde é que vai, o que se estava a preparar era o decreto mais ou menos disfarçado para dizer é proibido reter, em especial nos anos de transição e não nos anos finais de ciclo. Numa coisa que provavelmente aí ao contrário, estou mais perto do Rui Rio. Que posição deve ter o PSD sobre a eutanásia? O Rui Rio defendeu a sua despenalização, pessoalmente, quando não era... acho que ainda não era líder do PSD, por acaso agora não tenho memória se era líder do PSD. Sim, defendeu quando não era líder e já a defendeu quando era líder. Mas era uma posição pessoal dele. Claro. E do que percebi, mas ele é líder do PSD, portanto as posições pessoais aqui, mesmo sendo pessoais... Pode servir de exemplo, mas quando se há liberdade de consciência relativamente a isso, não. Do que eu percebi, David Justino não é favorável ao referendo à eutanásia. Defende a liberdade de voto? Não, eu defendo a liberdade de voto no grupo do PSD, não é? Defendo a liberdade de voto porque não é um problema nem técnico, nem civilizacional. Porquê é que não defende o referendo? Porque o referendo é um dos casos em que aspectos que têm a ver com a dimensão mais moral e eu diria quase de concepção do que é a vida, etc., que deve ser respeitada. Qual é a sua posição já agora? Que eu sei, eu conheço. Eu sou favorável. É favorável. Eu sou favorável, mas tem que respeitar aqueles que não são. E, portanto... Sempre, não é? Claro. Sim, mas isso está bem, mas o problema é que não basta só dizer que respeito. É necessário dar as condições para poderem afirmar aquilo que defendem. E se olharmos para este tema... Aliás, mas é preciso dizer, eu sou favorável em condições muito específicas. As propostas que estão em cima são das mais garantísticas, sim. Estão na linha das mais garantísticas que as conheço, portanto não me parece que... Se olharmos para este tema e para o aborto, por exemplo, percebemos que o Rio é mais liberal naquilo que chamamos costumes, eu não gosto desta expressão, mas é para não demorar muito tempo, do que o PSD, ou pelo menos do que é a história do PSD. Eventualmente. A minha pergunta é como é que isso se vai resolver, e se não é um pouco, se calhar a pergunta que eu vou fazer é um pouco estranha, mas se um PSD mais liberal nestas áreas não vai contra os ventos da história que se sentem à direita, que tendem a ter-se nos últimos anos radicalizado e tornado-se mais conservadores, se não está a seguir um caminho divergente com o que vemos na direita, tem visto que estes temas ganharam uma importância na direita e numa linha mais conservadora. Não é? Isto tem a ver em grande parte com a imagem que nós construímos sobre o que é o PSD. O PSD tem, digamos, uma diferenciação muito grande, quer em termos de alguns traços ideológicos, quer no que diz respeito a traços
morais, quer de base religiosa, quer de base cívica, digamos assim. E, portanto, há que saber lidar muito bem com a diferença que existe dentro do PSD. O PSD, o que é que une o PSD? Não é propriamente ideologia. Une muito mais o propósito do que propriamente a ideologia. É por isso que o PSD, se calhar, vai ter um futuro difícil. Não sei, a gente está cá para isso também, não é? Quando eu digo isto, porque nós estamos num momento de grande... Há momentos que são momentos de velocidade de cruzeiro, e que são momentos em que o que conta mais é a gestão política da governação. Sim. E há momentos de grandes escolhas onde os traços ideológicos dos partidos são importantes, não é? Para ajudar a fazer essas escolhas. Só que é o momento que você identifica radica na primeira pergunta que me fez nesta entrevista. Sim. Que era o Bloco de Esquerda e o Bloco de Direita. O Bloco da Esquerda e o Bloco da Direita. Sim, exatamente. E, portanto, você continua a funcionar dentro deste problema da oposição. Não só, agora até estava a falar de costumes. Portanto, está bem, mas neste caso, quando você fala de alguma radicalização de alguns setores à direita... Que a direita se está a tornar mais conservadora do que parecia que ia ser. Exatamente. E, portanto, você tem duas opções. Ou alimenta esse processo e, portanto, junta-se a eles, o que alguns dos candidatos agora às diretas do PSD poderão defender, ou então contraria esse processo. E acha que o PSD deve contrariar esse processo? E eu acho que o PSD deve contrariar esse processo. Ou seja, quem o quiser poderá fazê-lo. Agora, o PSD deve manter a sua posição. Quando o Dr. Rui Rio... Quer liberdade de voto neste tipo de temas? Sim, claramente, porque temos que aceitar essa diferenciação. E tal como em muitos mais, quer dizer, vamos ver uma coisa, o referendo ao aborto tem sentido ou não tem sentido? Já passou. Está resolvido, está lá. Agora, a eutanásia é uma coisa completamente porque tem a ver com as concepções da vida, não é? E, portanto, eu acho que aí todo o respeito pela diversidade deve ser garantida. E, acima de tudo, pelas opções pessoais que cada um faz de acordo com a sua formação, de acordo com as suas concepções. Até mesmo, eu não direi que é um problema de ideologia, é um problema muito mais de dimensão moral do que propriamente ideológica. Não é? Apesar de ter alguns, depois aqui moral e ideologia impregnam-se sobre a forma como nós vemos a liberdade do indivíduo ou versus é saber até onde é que vai a liberdade. Não é? Um dos elementos distintivos de Rui Rio era a recusa daquilo a que chamou justiça de tabacaria. Uma distinção relevante para um discurso justiceiro que hoje tem um grande peso no debate político. Sobretudo à direita, mas este é um entre parênteses meu que pode ignorar. Mas na hora da verdade, até Rui Rio se deu à facilidade e fez de Tancos o centro da sua campanha eleitoral. Estamos a falar do caso de Tancos, eu não estou a falar da responsabilidade política, porque ele foi mais longe do que isso. Foi mais longe do que isso, mas isso, na sua resposta, poderemos discutir. Ficamos com a sensação que Rui Rio critica, que as críticas de Rui Rio à justiça tiveram mais a ver com as suas experiências pessoais, enquanto autarca, do que propriamente com convicções antijusticialistas. Olha, se fosse só pela experiência autárquica, o Dr. Rui Rio tinha alguma razão para empreender, digamos que esta visão sobre os problemas da justiça. O problema é que depois de ele ter abandonado a autarquia, e por aquilo que nós temos observado de então para cá, continuamos, e eu subscrevo plenamente essas coisas, continuamos a ter a mesma reserva relativamente à forma como a justiça funciona. E, portanto, se ele já tinha essa experiência, digamos que acrescentou experiência a essa experiência inicial. Todos nós somos muito críticos da maneira como a justiça funciona, mas não de pontos de vista exatamente iguais. Claro. E uma das críticas dele tinha a ver exatamente com aquilo que se chamou a justiça de tabacaria, no sentido que é a justiça feita no espaço mediático. Sim. A justiça exercida no espaço mediático. Ora, se tivermos um exemplo disso, foi no caso de Tancos, em que Rui Rio foi um dos líderes do julgamento de tabacaria. Não foi nada. E fez disso, aliás, provavelmente uma boa razão para ter um resultado mais simpático. Daniel, eu confesso, aí tenho que o corrigir, porque não é correto. Não é correto aquilo que está a dizer. Uma coisa é, estando o processo em segredo de justiça, podermos ou não pronunciar sobre isso. E enquanto o processo esteve em segredo de justiça, em que não se sabia quais eram as acusações, não é o ser arguido ou não ser arguido. É qual é a acusação. A partir o Rio foi mais longe. O Rio incluiu na acusação uma pessoa que não estava lá. Desculpe, quem?
o António Costa, ao dizer que António Costa não podia não saber. Ora, se António Costa não pudesse não saber, era cúmplice de um crime. Portanto, a insinuação que Rui Rio fez foi que António Costa era cúmplice de um crime. E acha que a insinuação não tinha qualquer fundamento? Acho que não pode fazer uma insinuação se não quer fazer julgamentos com a tabacaria. Não, porque não acha a insinuação de um crime. Estamos a falar do próprio texto da acusação se depreende que, estando implícito, que alguma coisa poderia existir e que deixou de existir. E, portanto, nós lemos com muita atenção, precisamente, a parte da acusação. E o Dr. Rui Rio só pegou naquilo que se tornou público. Não, uma coisa era aquilo que se tornou público não foi uma fuga de informação. Não foi uma fuga de informação para os jornais. Está bem, mas foi outra coisa. Uma acusação. A acusação tornou-se pública. Foi incluir uma suspeita de alguém que nem sequer é acusado. Não incluiu uma suspeita. Fez uma pergunta. Em campanha eleitoral isso não existe. Em campanha eleitoral a pergunta é uma acusação. Quando diz, ele não disse só uma pergunta, ele disse que não é crível que António Costa não soubesse. Isso não é uma pergunta. Não é crível. Não é crível. Então não é crível que ele não... Você acha que é crível? Eu não sou líder do PSD. Não é líder? Não sou líder de um partido. E portanto as coisas ditas por mim, eu por acaso vou dizer uma coisa, eu até acho que é crível. Que é crível, tanto como acho que o Presidente da República não saber, e acho que é tão crível uma coisa como outra, e curiosamente o Rui Rio não referiu, como se era, não disse que era pouco crível que Marcelo Rebelo de Sousa não soubesse o mesmo que sabia o seu chefe da Casa Militar. Daniel, ouça uma coisa, era muito difícil, se não quase impossível, e sujeito aos maiores ataques possíveis e imaginários, que havendo a publicação da acusação não se tivesse pegado no conteúdo explícito e implícito do que está na acusação para fazer debate político sobre isto. Mas agora, portanto, eu não tenho qualquer problema de consciência pelo facto de ter violado uma regra da justiça sobre isso. Agora também veio dizer que cheira a esturro, que também é uma expressão um pouco estranha, a história do lítio e do concurso do lítio. Porque há coisas que não são transparentes. Mas que cheira a esturro. Tal como no processo de tanques, houve coisas que não foram transparentes. O que é suposto é um líder de um partido. A expressão cheira a esturro é a expressão típica do julgamento de tabacaria. Porque nós não dizemos uma coisa cheira a esturro, ou está queimada ou não está queimada. É assim que o debate político. É a linguagem popular transcrita para o discurso político. Tu percebe o sentido da minha pergunta. O sentido das minhas perguntas são estas. É que uma coisa era Rui Rio enquanto era escrutinado, outra coisa é Rui Rio quando começa ele a escrutinar. Não sei qual é o sentido disso, porque ele continua a ser escrutinado e a escrutinar. Como líder da oposição, ele tem que escrutinar. Como elemento político, agente e ator político, é diariamente escrutinável. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Portanto, quando foi aquele caso das assinaturas, do seu colega vice-presidente do PSD, que é do Silvano. O que disse na altura foi: não tenho nenhuma razão para desconfiar do que disse, a não ser que tivesse algum dado específico que me dissesse que ele mentiu, não o tendo, parte do princípio que ele está a dizer a verdade. Ora, é exatamente o que se passa no caso do lítio. A não ser que tenha algum dado concreto que permita dizer que os esclarecimentos que o Secretário de Estado e o Ministro deram, que até foram relativamente claros, são falsos, o sentido é acreditar. E é exatamente isso que me faz um bocadinho de confusão neste tema, que até era um assunto que não ultrapassa as fronteiras ideológicas e que eu até me merecia alguma simpatia do Rui Rio, que é alguma exigência para si, consigo próprio, enquanto escrutinador, e não apenas como escrutinado. Como escrutinador, você olha para o processo do lítio, não é? E vê ali coisas que não são muito normais. Por acaso não vejo nenhuma, a não ser a legislação aprovada pelo PSD. Ou seja, mas no último governo. Há uma mudança. Nós podemos falar aqui do lítio, que é um assunto para o qual eu estou bastante preparado. Não, acho que até ao contrário de vocês todos li o contrato. Não. Há uma mudança da entidade contratante. Não há. Há uma mudança da entidade contratante com uma alteração da composição dos órgãos sociais dos acionistas. Está na lei aprovada por vocês, que permite que a entidade contratante indique, no caso é uma empresa, no caso é uma empresa veículo, coisa que a lei expressamente aprovada por Pedro Passos Coelho permite. Muito bem. Tudo bem, mas isso não quer dizer que eu concordo. Quer dizer, não é que eu acho que há pouco transparentes, mas é na lei anterior, é na lei aprovada. Segundo aspecto, que julgo que é importante, quer dizer, numa outra exploração, nomeadamente, se não estou em erro, na Covilhã, Serra da Estrela, etc., é igual, assim, em que é exigido
Um estudo de impacto ambiental como forma... Porque eles estão a concorrer a coisas diferentes? Desculpa, eu não percebo qual é a diferença. Uma é uma exploração experimental, outra é uma exploração definitiva. Portanto, são exigidas coisas diferentes. Ouça, e face ao impacto que uma medida daquelas, sabendo os resultados, alguns dos resultados técnicos da prospecção. Sim. Um estudo de impacto ambiental não seria aconselhável antes de assumir a responsabilidade? Estou a dizer, este governo não se limitou a aplicar a lei, aplicou no sentido mais amplo. Literal? Não, no sentido mais amplo. Bom. Exigindo o máximo que podia exigir a cada um com o edifício legislativo que lhe foi deixado. Mas a gente não vinha aqui falar de até porque não... Mas de qualquer maneira, eu acho ainda vamos ouvir muita coisa sobre vamos seguramente ouvir falar do lítio. A minha discussão tem a ver com eu achar que Rui Rio se tornou repentinamente ligeiro neste tipo de julgamento. Eu acho que essa foi o spin do governo, trabalhou bem essa posição, veiculou com muita força, durante a campanha eleitoral até, nomeadamente com... Já me acusaram de fazer spin, não costumo ser transmissor de spins. Você faz o que entender. Aquilo que eu estou a dizer é o spin do governo. Sim. É o spin do governo. Que era, no fundo, acusar o Rui. Vejam bem, que ele era tão defensor do segredo de justiça e agora está a fazer isto. Quer dizer, não tem qualquer sentido. Era o que faltava, se perante documentos públicos, que são públicos, conhecidos, que politicamente o líder da oposição não possa trabalhar e não possa referir-se precisamente ao conteúdo desses documentos e dar a sua opinião. Porquê é que não foi candidato a deputado pelo PSD? Por uma razão simples. Tenho 2 projetos que eu me prometi a mim próprio fazer e prometi à minha família fazer, que eram claramente incompatíveis. Estes 2 projetos têm a ver com um segundo volume de uma obra que publiquei sobre o fontismo e um outro estudo que eu estou a compilar sobre temática da educação. E esta é a minha profissão. Eu já fui deputado, já fui ministro e, portanto, como experiência, acho que já dei. Eu costumo até dizer que devo ter pecado muito na vida para ter aquela penitência. Mas pronto, está paga, dá-me para continuar a pecar até ao final da vida. E um dos pecados que me dá mais gozo fazer é precisamente conseguir fazer aquilo que eu gosto de fazer. E aquilo que eu gosto de fazer é, para além da política que gosto, não vou dizer que não gosto, mas eu gosto da minha profissão. Gosto de ser investigador e, aliás, isso está associado também ao facto de estou muito próximo da aposentação e eu vou fazer uma coisa que as pessoas às vezes não acreditam. Eu vou aposentar-me para poder trabalhar. Ou seja, para poder escrever, para poder investigar, e é isso que eu quero fazer. E, portanto, o meu valor acrescentado como candidato ou como deputado ficaria muito aquém daquilo que eu posso fazer pelo país. Mas não e acha que deixa a liderança que apoiou fragilizada, sendo vice-presidente, uma das pessoas mais próximas e mais conhecidas? Nem todos temos que ocupar os cargos. Eu não fui para a política para ocupar cargos. E não acha que foi infeliz o Rui Rio dizer que não gostava muito de ser deputado? Não, ouça, ele está na mesma situação que eu. Mas ele não pode ter a posição que eu tomei. Eu ainda tenho essa liberdade, ele já não a tem. Acha que a política deve ser feita com prazer? Claro que deve. Não acha que é um bocadinho... Eu julgo que ele não tem. Não, que ele tem prazer por fazê-la, acredito que sim. Claro. Mas a ideia de que vai contrariado para deputado... Não, o problema é que ele, se calhar, gostaria de fazer outras coisas que assim não pode fazer. E gostaria de trabalhar ao nível de partido que assim não pode fazer. Portanto, ouça, não tem nada. A minha posição é muito diferente da dele relativamente a isso. Eu claramente avisei, disse, eu não quero ser. Com tanta gente a querer ser deputado, deixo o meu lugar à vontade. Por uma razão simples, acho que eu não posso pensar só no serviço que presto ao país. Eu tenho que pensar no serviço que tenho que prestar a mim próprio. E eu gosto muito da profissão que tenho. E tenho esses 2 projetos que já estão registrados, até antes de começar a trabalhar novamente a nível diretivo, e, portanto, eu estou mesmo apostado em concretizá-los. Portanto, é um segundo estudo sobre o liberalismo da sociedade portuguesa, não é? E depois um conjunto de ensaios que eu estou a preparar sobre educação. E essas 2 coisas vão dar muito trabalho. Eu não sou lento a escrever, sou lento a investigar. Gosto de ir bem ao fundo. Isso leva tempo e, acima de tudo, existe disponibilidade. Agora, continuo a ser útil ao partido e continuo a ser útil ao país naquilo que o país precisar de mim. Portanto, não é por causa pelo facto de ocupar cargo de deputado ou não cargo de deputado que eu deixo de ser útil. Não é? Qual é que acha que vai ser, qual é a probabilidade de Rui Rio ser reeleito? É elevada, é superior a 50%. Muito obrigado por ter aceitado este meu convite. Obrigado. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.